Existe algo muito marcante no tempo em que estamos vivendo. Ao longo dos séculos, muitas doutrinas foram estudadas, muitos assuntos foram debatidos dentro da igreja. Muitas interpretações surgiram, mas poucas coisas despertam tanto o interesse no coração dos cristãos quanto a pessoa e a obra do Espírito Santo. E isso não acontece por acaso. O século em que vivemos foi profundamente marcado por um crescente interesse acerca do Espírito Santo. Em muitos lugares do mundo, homens e mulheres começaram a buscar a Deus de maneira intensa, desejando viver um avivamento espiritual verdadeiro. E foi exatamente neste contexto que um poderoso mover do Espírito começou a surgir. Um reavivamento que não nasceu da força humana, não nasceu da inteligência humana, não nasceu de estratégias religiosas, mas veio emanado do próprio Espírito Santo. Esse mover espalhou-se rapidamente, cruzou cidades, países, continentes e, de alguma forma, o mundo inteiro sentiu o impacto dessa obra realizada pelo próprio Deus. Muitas corporações evangélicas passaram a compartilhar uma convicção em comum e de que as experiências vividas no dia a dia do Pentecoste, lá no primeiro século da era cristã, não pertenciam apenas ao passado. Eles poderiam ser experimentados novamente. E mais do que isso, elas já estavam acontecendo. O testemunho específico dos chamados pentecostais sempre esteve ligado exatamente a essa experiência. O batismo com o Espírito Santo, acompanhado inicialmente pela evidência física do falar em outras línguas. Mas existe algo extremamente importante que precisa ser entendido logo no começo desse nosso estudo. Não basta apenas ouvir falar dessa experiência. Não basta apenas admitir que pessoas vivem isso. Não basta apenas pertencer a um ambiente religioso que fala do Espírito Santo. É necessário conhecer profundamente tudo, absolutamente tudo, que a Bíblia ensina. Porque uma coisa é viver uma experiência, outra coisa, completamente diferente, é compreender as bases escriturísticas dessa experiência ao ponto de conseguir explicá-las com segurança, convicção e clareza. E é exatamente essa a finalidade desse nosso estudo aqui. Nós não estamos apenas diante de um assunto teológico, nós estamos diante de uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Porque o Espírito Santo não é um detalhe da fé cristã. Ele está diretamente ligado à própria vida do crente. É o Espírito Santo quem habita naquele que foi salvo. E ele quem intercede por nós em oração. É ele quem nos guia em toda a verdade. É ele quem fortalece o crente. É ele quem inspira. É ele quem capacita a igreja a testemunhar acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a obra de Deus em nós e através de nós acontece pela atuação do Espírito Santo. E quanto mais nós o conhecemos, mais entendemos aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. Por isso, este estudo não deve ser tratado de maneira superficial. Existe
uma responsabilidade muito grande que recai sobre a igreja. Existe uma responsabilidade e também sobre aqueles que ensinam. Existe uma responsabilidade e sobre aqueles que desejam falar acerca da obra do Espírito Santo. Porque nós precisamos estar preparados, não apenas para crer, mas também para instruir outras pessoas nessas verdades bíblicas. E talvez um dos grandes problemas do nosso tempo seja exatamente este. Muitas pessoas falam sobre aquilo que nunca estudaram profundamente. Outras tiveram experiências, mas não sabem explicá-las biblicamente. E alguns até defendem certas posições doutrinárias, mas não conseguem conduzir alguém ao entendimento seguro das Escrituras. Por isso, o estudo se torna indispensável. A Bíblia ensina que antes da segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo ocuparia um lugar de grande destaque dentro da igreja. É tarefa do Espírito Santo preparar a igreja, adornar a noiva de Cristo, conduzir o povo de Deus para o encontro iminente com o Senhor. E se essa é uma obra tão importante, então nós precisamos conhecer melhor aquele que realiza ela. Precisamos compreender melhor toda a sua natureza. Precisamos, sim, compreender os seus mistérios. Precisamos compreender a sua atuação na igreja e na vida individual de cada crente. Porque o Espírito Santo não deseja apenas proporcionar uma experiência emocional passageira. Ele deseja operar continuamente na vida do povo de Deus. E aqui existe um ponto extremamente importante. Os que foram batizados com o Espírito Santo precisam conhecê-lo de forma profunda, porque existe uma diferença entre receber uma experiência gloriosa e possuir maturidade espiritual para falar dela de maneira inteligível, equilibrada, convincente. E por isso que muitos crentes sinceros acabam tendo dificuldades quando precisam explicar a sua fé. Tiveram experiências verdadeiras, sentiram o agir de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo, mas nunca se aprofundaram verdadeiramente no entendimento bíblico daquilo que viveram. E o Senhor deseja mais do que experiências isoladas. Ele deseja entendimento, ele deseja crescimento, ele deseja maturidade espiritual. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência gloriosa, mas a atuação do Espírito, ela vai muito além disso. Ele deseja ministrar através da sua igreja, deseja usar os crentes, deseja conduzir vidas, deseja fortalecer o povo de Deus. E mais do que isso, é possível conhecer o Espírito Santo não apenas como uma doutrina, mas exatamente como uma pessoa. É aqui que nós entramos em uma das partes mais importantes desse estudo, a personalidade do Espírito Santo. Porque durante muito tempo, algumas pessoas trataram o Espírito Santo apenas como uma força, uma influência, uma energia espiritual que provinha de Deus. Mas as Escrituras mostram
algo que é completamente diferente. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina, não como uma mera influência, não como uma energia invisível, não como um símbolo, mas como alguém que possui vontade, ação e principalmente relacionamento. E isso fica evidente nas próprias palavras de Jesus. Em João capítulo 14, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. E esse detalhe é extremamente profundo, porque uma influência impessoal não consola. Uma força abstrata não substitui a presença de Cristo junto aos seus discípulos. Jesus disse que o Pai enviaria outro Consolador, ou seja, alguém que continuaria ministrando à igreja da mesma forma que Cristo ministrava enquanto esteve fisicamente entre os seus discípulos. Somente uma pessoa pode ocupar esse lugar. Somente alguém que é divino poderia realizar essa obra. E é exatamente isso que as Escrituras nos revelam. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo toma decisões. Em Atos capítulo 15 está escrito: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Observe isso com atenção. Existe aqui manifestação da vontade e decisão, características próprias de uma pessoa. Além disso, a Bíblia coloca o Espírito Santo lado a lado com o Pai e com o Filho. Na fórmula do batismo, em Mateus capítulo 28, Jesus declara: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note que o texto diz em nome, no singular, não nos nomes, mostrando a perfeita unidade entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E Paulo também fala sobre isso quando ele escreveu: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Seria completamente incoerente colocar uma simples influência impessoal ao lado do Pai e do Filho. Mas a Bíblia não faz isso, porque o Espírito Santo, ele é divino. Ele participa plenamente da obra de Deus. E quanto mais nós estudamos as Escrituras, mais percebemos a grandiosidade dessa verdade. O Espírito Santo esteve presente na criação, atuou através de homens usados por Deus lá no Antigo Testamento. Manifestou-se poderosamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes e continua operando até os dias de hoje, convencendo o homem dos seus pecados, transformando vidas, capacitando servos, distribuindo dons, fortalecendo a igreja, preparando o povo de Deus para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez uma das coisas mais maravilhosas desse estudo seja perceber que não estamos falando apenas de teoria, estamos falando de relacionamento, estamos falando da atuação viva do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem inteiramente a Deus. Por isso, ao longo dessa caminhada que iniciamos hoje,
vamos estudar cuidadosamente a natureza do Espírito Santo, sua atuação, seus dons, seus mistérios, sua obra na igreja. E o objetivo não é apenas adquirir informação. O objetivo é compreender profundamente aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Que o Senhor nos ilumine pelo seu Espírito. Que este estudo produza entendimento, crescimento e maturidade espiritual. E que, através desse conhecimento, possamos experimentar cada vez mais das abundantes bênçãos que o Senhor Deus nos reservou ao seu povo. Se você está chegando aqui agora, quero te convidar a fazermos uma viagem teológica de uma forma que você nunca viu. Eu pego questões complexas, exemplifico e trago extremamente palpável e compreensível para todos vocês. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Isso é muito importante para que esse tipo de conteúdo cresça, possa expandir, possa causar uma revolução. Eu conto com seu like, eu conto com seu comentário, eu conto com seu compartilhamento. E até a próxima.